Olá, boa noite, bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. Hoje eu vou falar sobre a decisão que a segunda turma do STF deu, permitindo que a defesa do ex-presidente Lula pudesse ter acesso não só às conversas hackeadas e que acabaram nas mãos da Polícia Federal na Operação Spoofing, como também chamada a atenção nessa decisão também pelo fato de que o Ministério Público Federal e o Judiciário, ligados à Operação Lava Jato, insistiram em negar acesso da defesa a materiais que estão envolvidos na ação. Foi feita uma primeira reclamação, essa decisão foi descumprida e aí foi necessário fazer uma segunda reclamação. E é muito em cima disso que o tribunal vai se pronunciar. Ele vai falar sobre a questão da violação ao devido processo legal e a paridade de armas, e para deixar no segundo momento a questão sobre o uso, a possibilidade ou não do uso dessas provas. Então é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje e questionar também a questão, afinal de contas, de que tipo de judiciário que nós queremos, que tipo de Estado de Direito que nós queremos, que tipo de juiz que nós queremos, afinal de contas, queremos viver no Estado de Direito ou queremos a barbárie? Eu acho que é um pouco sobre isso que a gente precisa pensar. Birosca News, esse quadro que eu faço toda semana, 2 vezes por semana, e agora, a partir de agora, eu estou mudando os dias. Ao invés de segunda e quinta, vou fazer terças e sextas, em razão de trabalho, vou ter que mudar os dias, mas todas as terças e sextas-feiras, sempre nesse horário de 18h30. Vou deixar um pouco mais cedo também. E aqui eu trato de questões envolvendo direito e as suas ramificações, eventualmente, em questões de saúde, de política, enfim, coisas que mostram algumas dificuldades que a gente tem nesse país para nos tornarmos um país, efetivamente, deixarmos de ser essa birosca em que a gente vive. Pois bem, para mim, a primeira imagem que vem quando eu vejo os votos, quando eu vejo a situação que envolve esse caso, é um livro de um autor do leste europeu, Franz Kafka, que se chama O Processo. Eu não vou contar aqui o caso, eu fiz um programa, participei de um programa com o professor Paulino falando sobre esse livro, mas muito resumidamente é um processo em que o réu desse processo não sabe do que está sendo acusado, ele não sabe quem é a autoridade que o está acusando, ele não conhece as provas, enfim. É um processo, é um mistério para uma das partes, não para quem acusa e não para quem julga. E, guardadas as devidas proporções, é muito sobre isso que se trata esse julgamento. Na verdade, foram duas reclamações. A reclamação 33.453, em que o STF, em agosto do ano passado, deu à defesa do ex-presidente Lula o direito de ter acesso aos acordos de leniência, a questão lá envolvendo a delação premiada, da Odebrecht com o Ministério Público Federal. Foi dada essa ordem, e essa ordem foi flagrante e repetidamente descumprida, tanto pelo Ministério Público Federal quanto pelo Judiciário das instâncias inferiores. Por causa disso, apesar de reiteradas vezes ter sido chamada a atenção para que eles dessem esse acesso, e a resposta deles é de que não havia o que ter acesso, não havia nada a que se ter acesso, a defesa então fez uma nova reclamação, essa 43.007. E nessa nova reclamação, a defesa vai insistir na violação à ordem judicial, a violação à ordem do Supremo Tribunal Federal. Aqui, aparentemente, o Ministério Público Federal e o Judiciário Federal do Paraná não se submetem, por alguma razão que até hoje nem o Lewandowski, que é o relator do processo dessas duas reclamações no STF, até agora também não sabe por que a autoridade do STF esbarra na fronteira da cidade de Curitiba. Por causa dessa segunda reclamação, é no bojo dessa segunda reclamação, e para provar que havia sim
esse acordo de leniência, havia sim esses documentos, é que a defesa então pede o acesso também às gravações que a Polícia Federal teve acesso na Operação Spoofing, que toma aquelas gravações feitas por hackers que teriam invadido conversas usando telefones funcionais, como o professor Lenny Streck lembrou esses dias, entre o juiz Moro e membros da Lava Jato. E aí, para decidir essa questão, o ministro chegou a dar uma liminar no final do ano e agora, nessa última semana, a questão foi decidida em definitivo na segunda turma. Por 4-1, foi dado direito à defesa de ter acesso a essas conversas. E aí, antes dessa decisão acontecer, procuradores do Ministério Público interpolam, atravessam uma petição pedindo para que isso não fosse revelado, porque isso violaria o seu direito à intimidade, à vida privada, etc. E aí o STF, a maioria dos ministros da segunda turma, vai dizer o óbvio, eles não têm legitimidade para estar em juízo perante o STF, se atravessando uma petição, sendo que eles não são parte. E em segundo lugar, algo que a ministra Carmen Lúcia chama a atenção, o juiz da causa tem acesso a esse material, tanto as gravações quanto o acordo de leniência. O Ministério Público Federal tem acesso. As únicas pessoas que não têm acesso são os advogados da defesa. Ora, que tipo de processo kafkaniano é esse? Né? De novo, para voltar lá ao livro do Kafka, escrito há mais de 100 anos, que tipo de processo kafkaniano é esse em que a defesa não tem acesso a todos os meios de prova? Que a Polícia Federal teve acesso e também o Ministério Público e o Judiciário. Os únicos que não tiveram acesso são os advogados da defesa. Esse é um processo kafkaniano. E uma coisa que vai ser chamada a atenção dos ministros que votaram a favor dessa concessão, e o único que votou contra foi o Fachin, são a violação de dois princípios constitucionais extremamente básicos se nós queremos viver no Estado de Direito, que são o devido processo legal e a paridade de armas entre defesa e acusação, devido processo legal, um processo que obedeça a regras imparciais, não de acordo com a cara do freguês. E é isso que a gente tem que decidir o que nós queremos nesse país. Nós queremos viver na barbárie, eu digo isso muito para meus alunos, que se quisermos viver na barbárie, podemos, mas cada um pega aí o seu tacape e aquele que tiver o melhor tacape vence. Ou nós podemos viver no Estado de Direito, em que garantias constitucionais, direitos fundamentais devem ser aplicados e independentemente da cara do freguês. Em que o acusado deve ter o direito a todos os meios constitucionais de se defender, inclusive de saber do que está sendo acusado e saber exatamente as provas que existem contra si, e o direito, inclusive, do judiciário de, tendo tudo isso, condenar esse réu. Não quer dizer que o réu necessariamente tenha que ser absolvido. Ele pode ser condenado ou pode-se manter a condenação. Mas o que não é possível num Estado de Direito é o segredo para uma das partes. E é importante também destacar que, apesar do STF não estar ali debatendo a questão sobre se essas provas obtidas de forma irregular podem servir ou não, é importante a gente lembrar uma coisa que a gente aprende nas nossas primeiras aulas de direito penal. É que 200% de todos os livros de direito penal e processo penal desse país, doutrina e jurisprudência brasileira e estrangeira, sempre disseram o seguinte: provas obtidas, ainda que de forma irregular, elas podem ser utilizadas pelo réu para sua absolvição. Provas obtidas de forma irregular não podem ser utilizadas pela acusação. Provas obtidas de forma irregular não podem ser utilizadas pelo Estado para condenar alguém. Agora, essas provas que não foram produzidas pela defesa, diga-se de passagem, mas que estão ali, foram produzidas e que podem eventualmente mostrar a ausência de imparcialidade entre acusação e judiciário, elas podem sim ser utilizadas pela defesa como forma
única forma de mostrar o argumento, a falta, eventualmente, de imparcialidade do juiz, já que, de acordo com boa parte dessas conversas, havia ali uma negociação, um bate-bola entre Ministério Público e Judiciário que não é muito ortodoxo, para dizer o mínimo. Então é isso. A gente, como foi dito por várias pessoas durante esse período, o que nós temos que decidir nesse caso, em caso assim, é menos essa coisa de um fla-flu em que você pode ser contra ou a favor da Lava Jato, todos nós somos a favor do combate à corrupção, mas se o Estado, para combater corrupção, ele também se corrompe, se o Estado, para combater o ilícito, também comete atos ilícitos, então a gente chega num jogo de grau zero. Então, na verdade, talvez a gente deva deixar mesmo o Estado de Direito e recuperar cada um o nosso próprio TACAP. Eu não acredito nisso. Prefiro acreditar que a nossa opção civilizacional é pelo Estado de Direito. Pois é, Prates, exatamente essa questão. Muito bem. Essa semana a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a todas e todos que estiveram, sempre presentes. Se você gostou desse conteúdo, curta e compartilhe. Esse conteúdo também é distribuído no meu canal do YouTube, youtube.com/c/Alexandre Bahia. Também o podcast do Birosca News, no Deezer, Spotify, no Apple, enfim, outras plataformas. E todos os endereços estão no meu perfil do Instagram, instagram.com/alebahia_. Obrigado a todos e todas que estiveram aqui e terça-feira que vem estou de volta. Tchau!